Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês 5 passos para você organizar a sua vida. Um planejamento para dar conta daquilo que é essencial, para que você não se perca numa produtividade exacerbada e consiga olhar com carinho para a sua vida, para a sua realidade e consiga se planejar de acordo com ela. Eu tenho utilizado esse método de organização há alguns anos e eu adaptei um pouco do que eu li nos livros, um pouco do que eu vi na internet e principalmente, enxergando aquilo que funcionava na vida real. Então vamos começar. O primeiro passo é anotar tudo que está sob a sua responsabilidade. Você vai fazer uma lista, vai começar olhando para os seus dias, então o que você faz toda segunda-feira, toda terça, toda quarta, toda quinta e por aí vai. Depois você vai olhar o que você faz uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês. E aí vai aumentando o campo de visão, né? O que você faz a cada bimestre, a cada trimestre, a cada semestre, o que você faz uma vez por ano, o que você faz a cada 4 anos. Anota tudo, esvazia a sua cabeça. E o mais importante dessa lista é que você faça ela, né? Que você mantenha ela num espaço que você possa sempre voltar para consultar e também para atualizar. Porque sempre surgem novas demandas pra gente e a gente também acaba esquecendo das coisas. A gente pode passar 2 horas pensando em tudo que vai chegar lá daqui a 3 dias e a gente vai pensar, putz, esqueci de tal coisa. Então é importante ter essa lista como algo que seja de fácil acesso para que você possa colocar lá, né, aquilo que está sob sua responsabilidade. Eu gosto de sempre começar com um rascunho e depois eu vou vendo, né, aquilo que mais se repete, vou elencando em categorias e aí depois com essas categorias eu vou começando uma lista para cada categoria. E aí depois eu gosto de fazer ou numa folha de papel separada para cada categoria, para que não falte espaço embaixo depois para conseguir atualizar e colocar mais coisas, ou numa planilha, né? O meu preferido que eu uso particularmente é a planilha. E aí a gente vai colocando lá uma coluna para cada categoria, deixando uma aba separada isso, ou no bloco de notas do telefone, ou num caderno também. O importante é conseguir atualizar essa lista. Então, repetindo, primeiro a gente escreve tudo que está sob nossa responsabilidade, esvazia a cabeça, depois vai separando em categorias e organiza, estabelece uma lista para que você possa sempre voltar depois e atualizar e deixar ali tudo certinho para uma consulta futura. O segundo passo é dividir o dia em blocos de tempo, um tempo determinado para que cada coisa seja feita. E esses blocos de tempo vão ser determinados pelas categorias que a gente fez no passo de número 1. Os meus blocos de tempo são cuidado com a casa, cuidado com meu filho, autocuidado, vida espiritual, estudos, as refeições. Cada uma das refeições também é um bloco. É basicamente isso que eu faço nos meus dias. É claro que tem muito mais que a gente não escreve, porque a gente simplesmente vive, que são os momentos em família, os momentos de carinho e cuidado com aqueles que precisam de nós, os momentos de lazer, de descanso. Mas eu não preciso escrever isso em nenhuma lista, eu preciso simplesmente estar aberta para viver. E aí você precisa olhar para a sua realidade, olhar para a sua vida, né? Olhar para o que você escreveu no primeiro passo e selecionar aí quais são os seus blocos de tempo. Quando você trabalha fora é um pouco mais fácil de fazer isso, porque a maioria do seu tempo vai ser ditado pelo trabalho, então você só vai encaixando as coisas nas brechas que você tem. Mas quando a gente trabalha de casa, quando a gente é dona de casa, não é menos importante que a gente determine um tempo para que cada coisa seja realizada. Porque se a gente coloca na cabeça que pode fazer a qualquer momento, a gente acaba não conseguindo fazer nada. E eu gosto de, sempre que possível, focar nas coisas que estão sendo feitas em cada bloco. Então, se eu tô cuidando da casa, eu cuido da casa. Eu não vou estudar. Porque quando eu for estudar, eu não vou querer cuidar da casa. Então é bom que tudo relacionado ao cuidado com a casa já esteja feito. Então, sempre que possível, eu gosto de fazer cada coisa no seu devido tempo. Digo sempre que possível porque eu sei que nem sempre é possível. Então, eu tenho um tempo reservado para o cuidado com meu filho, que são os momentos nos quais eu preciso dar uma atenção exclusiva para ele. Mas
pode acontecer, muitas vezes acontece, de eu estar cuidando da casa, de eu estar fazendo o almoço e ele precisar de mim. Eu não vou deixar de estar com ele. Claro que eu vou tentar ficar com ele enquanto eu faço as coisas, porque as coisas precisam ser feitas, mas existem, né, situações nas quais eu preciso parar tudo e estar com ele. E tá tudo bem, acontece. As pessoas vêm antes das coisas. Então, né, a gente vai tendo essa rotina estruturada, sem esquecer que a gente precisa sim ser flexível em alguns momentos. E não se frustrar porque as coisas não aconteceram como a gente estruturou. A vida acontece assim mesmo, né? As coisas funcionam dessa forma. E se a gente aceitar e viver de acordo com a nossa realidade, fica muito mais fácil. Mas, sempre que possível, foco naquilo que a gente está fazendo, uma coisa de cada vez, porque assim, a gente acaba mais rápido, a gente diminui a sobrecarga mental que fica na gente quando a gente faz um monte de coisa que não está relacionada ao mesmo tempo, e a gente consegue passar para a próxima tarefa com a sensação de dever cumprido, de conseguir concluir aquilo que eu precisava. Agora eu posso seguir em frente. É muito melhor assim do que fazer um monte de coisa e não conseguir terminar nada e ficar frustrada no final por conta disso. Se você estiver se organizando com uma planilha, nesse momento, crie uma nova aba para conseguir organizar os seus blocos de tempo. Então você vai colocar os horários numa coluna e na outra coluna você começa a organizar os seus dias. Eu gosto de fazer os dias da semana separados, porque a minha vida muda de acordo com o dia da semana. Se você não achar necessário, pode fazer um padrão para os dias de semana e outro para os finais de semana. Vai de acordo com a sua realidade, mas eu gosto de fazer de segunda a sexta. Então, eu coloco lá na primeira coluna os horários e aí na primeira linha os dias da semana e vou estruturando. Começo primeiro por aquilo que já tem horário fixo, então já coloco lá as refeições, por exemplo, que são uma coisa na minha rotina que já tem horário fixo. Se você tiver trabalho fora, você pode colocar o seu trabalho como horário fixo, e aí com os horários vagos, né, as brechas ou realmente os tempos livres que você tiver, vai ser aí que você vai articular as suas outras demandas, né? Então, você vai estruturar isso e deixar os blocos de tempo separados para cada categoria. É claro que você também pode fazer isso usando papel, cadernos, mas você possivelmente vai gastar algumas folhas de rascunho até chegar à versão final. Eu, particularmente, prefiro fazer na planilha. O terceiro passo é usar as anotações do primeiro passo para preencher os blocos de tempo. Já que cada categoria corresponde a um bloco, a gente vai pegar o que está listado em cada uma delas e ir distribuindo nos espaços que a gente tem durante a semana. Então, a gente vai pegar lá de maneira razoável e vai separar o que a gente precisa fazer e dividir bem, tendo ciência de que a gente não é máquina, que a gente não é robô. É claro que a nossa rotina, sim, pode ser muito puxada, mas a gente precisa ser realista e colocar aquilo que a gente sabe que é capaz de realizar, que é capaz de concluir, de fazer. Então é importante que a gente não sobrecarregue a nossa rotina, porque a gente sabe que é muito difícil de dar conta de muitas coisas. Então, se a gente já começa se sobrecarregando a nossa rotina, já começa falhando, a gente precisa fazer uma análise real da nossa vida, daquilo que realmente é importante de ser feito naquele momento, e a gente vai distribuindo o resto, nem que a gente precise fazer um pouquinho de cada coisa em cada dia para conseguir, né, dar conta daquilo que é necessário. Então, às vezes você quer dar uma faxina na sua casa todos os dias, ou vamos botar toda semana. Talvez você não consiga fazer isso e você precise dividir, né? Em cada semana você faz uma coisa e você vai tentando deixar a casa mais organizada, né, manter as coisas. Então, a gente precisa realmente olhar para a nossa realidade particular e entender o que cabe em cada momento, o que é necessário para que a gente não se sobrecarregue demais e já comece não conseguindo fazer as coisas. É importante também lembrar de deixar folgas dentro dos blocos e também entre os blocos de tempo, porque podem e muito possivelmente vão surgir imprevistos e a gente precisa conseguir flexibilizar a nossa vida para dar conta desses imprevistos. A gente não pode contar que a gente vai conseguir
fazer tudo sem pausas, sem interrupções, porque a vida acontece, né, de forma muito peculiar, né, em cada dia. Então pode ser que tenha um dia que você não precise desses intervalos, mas que você esteja cansado demais e decida descansar e tudo bem, tudo ótimo. Pode ser que um dia que você precise agilizar outras coisas e aproveitar esse tempo, você vai utilizar e tá ótimo. Mas eu acho que é muito importante manter essas folgas para que a gente consiga lidar com as demandas da vida. Então, quando a gente vai preencher o nosso bloco, é importante que a gente coloque tudo muito bem detalhado, todas as ações bem detalhadas e especificadas, porque você pode pensar, mas eu sei o que precisa ser feito. Mas quando você não tá bem, quando você tá com a cabeça perdida, você pode precisar olhar para conseguir entender como você vai fazer aquilo que você precisa. E no começo, quando a gente estabelece uma rotina, é também necessário que a gente olhe até a gente conseguir deixar aquilo dentro do nosso coração, né? Que a gente consiga fazer no automático. Então, na hora do almoço, por exemplo, que é um bloco de tempo, eu tenho anotado tudo que eu preciso fazer. Por mais que eu já saiba de cor, eu faço todos os dias há muito tempo, eu deixo anotado. Eu preciso ter a minha rotina bem estruturada para que ela consiga fluir bem. E eu só sei de cor porque eu anotei lá no começo também. Então, eu tenho um conjunto de ações dentro desse bloco de tempo, bem especificado. Eu começo a rotina preparando o almoço. Enquanto eu preparo o almoço, eu vou lavando as louças para deixar tudo organizado. Depois que eu termino o almoço e lavo as louças, eu sirvo o almoço. Todos nós almoçamos. Depois que todo mundo almoça, eu cuido da rotina do meu filho. Então, tem que escovar os dentes, trocar ele e colocar ele para dormir. Vou lavar as louças. Se meu marido estiver aqui, ele faz essas coisas enquanto eu lavo a louça. E aí, fim, acabou a rotina do almoço. Começa o próximo passo, que é o meu momento de oração, meu momento de estudo, o tempo que eu tenho para gravar vídeo. Então, assim, tá tudo anotado. E também existem as brechas para que eu possa ser flexível. Além do mais, é muito importante deixar esses espaços dentro dos blocos de tempo, entre os blocos de tempo, para as tarefas que não fazem parte do planejamento, daquilo que a gente conseguiu elencar no passo número 1, mas também fazem parte da rotina, porque são coisas que surgem e a gente tem que dar conta. E chegamos ao quarto passo, as demandas variáveis. Nós precisamos ser flexíveis e realistas, porque sempre surgem novas demandas. Uma roupa para costurar, uma consulta médica que também vai exigir uma flexibilidade no horário, então talvez a gente precise tirar toda a parte da rotina da manhã para conseguir encaixar uma consulta médica. Então o que ia ser feito naquela parte da manhã vai ter que ser diluído nos próximos dias ou vai ter que ter sido feito de antemão. A gente precisa entender que a vida acontece. E a gente tem que estar preparado para lidar com isso. A gente não pode ser atropelado a cada nova demanda que surge. A gente precisa se antecipar, estar pronto para receber aquilo que a vida tiver para nos oferecer. Diferente das outras 3 etapas, eu não gosto de fazer essa numa planilha, então encerrou a planilha. Eu gosto de organizar essas demandas variáveis no meu caderno de bolso, mas você também pode usar um planner, o bloco de notas de telefone, o que você preferir. E para os compromissos marcados, eu gosto de usar a agenda do Google, mas também dá para unificar tudo num planner ou fazer tudo no caderno de bolso também. Eu gosto de separar, eu acho que fica bem funcional, principalmente para os compromissos que eu compartilho com o meu marido, porque dá para chegar na agenda dele automaticamente, então a gente já consegue se planejar melhor, ter uma visão mensal mais organizada, né? Então, quando a gente marca os médicos, eu já coloco na agenda, compartilho com ele sabe quando é. Tem até o lugar, né, da consulta, do exame, tudo certo. Quando a gente tem algum evento para ir, mesma coisa. Então, eu gosto de dividir assim. Eu uso a agenda do Google e o meu caderno de bolso para essas demandas variáveis. No caderno de bolso, eu coloco absolutamente tudo que eu tenho de pendência. Então, eu esvazio a minha cabeça nele e fico tranquila, porque eu sei que tá tudo ali. Eu não preciso ficar pensando nessas coisas o tempo inteiro. Eu não costumo escrever aquilo que tá na planilha, no caderno, não repito essas informações. O que eu gosto de fazer é imprimir cada uma dessas abas da planilha e colocar a minha vista na cozinha, no meu mural no quarto. Eu gosto de ter sempre à vista,
para conseguir colocar aquilo na minha cabeça e sempre consultar, sempre que necessário consultar. Às vezes a gente precisa também refazer a planilha e imprimir de novo, tudo bem, acontece, a rotina ela vai se atualizando, né? A gente vai mudando conforme o tempo vai passando e tudo bem. E aí eu tenho, né, esse método de consulta, eu deixo aquilo ali à minha disposição e tenho o meu caderninho também para estar sempre escrevendo as pendências. E eu não costumo repetir as informações que estão impressas ou estão lá na planilha, no caderno só entra aquilo que é variável. Ou, por exemplo, eu tenho lá na planilha que eu preciso fazer o almoço. Quando eu vou fazer um almoço, assim, especial, ou mesmo, né, uma coisa que tá dentro da rotina, mas eu preciso de alguma ação concreta para aquilo, do tipo, preciso descongelar tal carne para fazer, ou preciso adiantar um preparo, isso vai pro caderninho. E aí essas tarefas vão entrando no meio dos blocos, então, se eu tenho que descongelar uma carne, eu coloco isso na parte do café da manhã. Se eu tenho que fazer um preparo de alguma coisa, eu coloco isso no bloco do almoço. Se eu tenho que costurar uma roupa, eu coloco no bloco do cuidado com a casa. Então, essas tarefas vão entrando dentro dos blocos. Por isso, a importância também de deixar um espaço para que eu possa colocar essas coisas. O quinto e último passo é, na prática, como isso tudo funciona para mim. Então, eu não gosto de deixar o dia me atropelar. Eu não gosto de começar o dia, de começar uma semana sem saber o que me aguarda, né? Nem o mês, nem o ano. Eu sempre gosto de ter um olhar, assim, uma visão macro daquilo que vai acontecer para conseguir ir me preparando. Por mais que eu não saiba de cor tudo que vai rolar, eu gosto de ter essa visão, né, à frente para conseguir ir entendendo qual o caminho que eu vou trilhar. Para isso, eu gosto de fazer verificações. Eu verifico todo domingo, por exemplo, o que eu tenho para a semana, se eu tenho alguma consulta médica, se eu tenho algum evento, se eu preciso fazer alguma coisa de específica em algum dos dias. E o principal, na véspera de cada dia, eu faço 3 verificações. Primeiro, eu verifico a minha agenda, que é a agenda do Google. Eu verifico os compromissos do dia, se tem alguma consulta, e também atualizo a agenda. Então, se eu não anotei um compromisso que eu sei que eu vou ter, que é necessário que esteja na agenda, eu aproveito esse momento para atualizar. A segunda verificação são as listas do caderno de bolso. Então, eu tenho listas separadas por temas. Então, tem médicos para marcar, lista de compras de mercado, tarefas da casa. Então, eu verifico essas listas e vejo o que pode ser feito no dia seguinte e também atualizo as pendências caso tenha mais alguma coisa que eu precise adicionar àquelas listas. Então, eu vou fazendo uma lista de tarefas para o dia seguinte, de acordo com as outras listas que eu tenho no meu caderno. A terceira verificação é a rotina. Então, eu dou uma olhada na rotina que eu tenho impressa ou também olho pelo telefone, pelo computador, na planilha. E aí vou encaixando essas tarefas dentro da rotina e vendo como meu dia vai fluir. Então, eu acordo no dia seguinte já tendo consciência daquilo que eu preciso fazer no dia. É claro que a gente pode ser surpreendida por uma demanda, alguma coisa que nos tire do eixo, mas a gente sabe o que precisa ser feito. Então, como a gente tem uma rotina, um porto seguro, a gente vai se adaptando e flexibilizando na medida do possível para conseguir dar conta daquilo que é essencial, daquilo que importa e tendo consciência que tá tudo bem se a gente não conseguir fazer todas as tarefas. Mas a gente sabe o que precisa ser feito, a gente tem que ter bem estabelecido na nossa cabeça aquilo que é essencial e entender que realmente às vezes a gente vai precisar flexibilizar, dar prioridade para uma coisa que realmente é prioridade e os dias vão seguindo. Nos dias normais a gente vai lá e dá conta de tudo, mas pode ser que a gente fique doente num dia e não consiga fazer as coisas. E tá tudo bem, é só a vida acontecendo. A gente se esforça, a gente tem uma rotina e ela acontece na maior parte do tempo. Não é porque a gente não consegue um dia, não é porque a gente não consegue uma semana que o nosso filho tá doente ou a gente tá doente, que tá tudo perdido, não. A gente tem a rotina porque ela nos ajuda a voltar pro eixo. Ela é um porto seguro pra gente, ela nos traz tranquilidade, a previsibilidade nos nossos dias, nos ajuda a viver mais tranquilos. Então, a gente tem que sempre buscar, né, seguir
o nosso planejamento, porque é importante ter ordem na nossa vida, sem esquecer de que às vezes as coisas saem do nosso controle. Mas aí a gente se agarra naquilo que é essencial até a gente conseguir retomar todo o resto. Eu espero que esses 5 passos possam te ajudar a organizar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixar um comentário e se inscrever no canal. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.